Meu amado, meu querido, eu sou a pastora Meire Lúcia e estou com vocês hoje com o programa Minutos com Deus pelo canal YouTube. E o tema de hoje da nossa reflexão é sobre a vida cristã, principalmente a vida familiar, a vida da criança diante daquilo que os pais passam, diante daquilo que elas vão aprender. E os pais, eles são o instrumento que Deus usou e vai usar sempre para edificar a tua casa. As sugestões de hoje para os pais que vão à igreja, porque em Provérbios 22:6 diz que, aliás, está escrito, que ensine o teu filho o caminho que deve seguir, para que mais tarde não venha se desviar dele. Irmão, isso é algo tão sério, isso é algo tão assim, mandamento, ordenança, alerta de Deus para os pais. Hoje nós temos vivido uma sociedade em que os parâmetros de princípios e valores, hoje muitos já se perdeu. E esse Provérbios, ele veio de encontro a esse alerta, a essa situação em que nós temos visto. A criança, ela vai crescer. Mas aquela criança, ela é fruto do amor de Deus para com vocês. É a responsabilidade que Deus atribuiu a vocês de educar, principalmente os cristãos, aquele que tem acesso à palavra, aquele que conhece a palavra. Então, ensinar é um verbo. Ensinar quer dizer que Deus confiou, Deus te habilitou, Deus te deu competência para fazer. Ensine o teu filho o caminho que deve seguir, para que mais tarde não venha se desviar dele. Irmão, nós temos visto uma sociedade que está realmente degradada. Uma sociedade onde nós temos visto os filhos se perderem no meio da caminhada. E eu gostaria de estar falando com vocês justamente isto, sobre como não é um manual de como criar filhos, não é um manual de como ser cristão, mas é um alerta para a igreja, um alerta para você que é pai, que é mãe, que é avô, você que é responsável pela criança, você que é educador. Porque a criança, ela é um ser que ela trabalha por imitação. Ela vai se tornar o adulto de amanhã. Ela vai ser aquele que vai estar galgando, pela graça de Deus, lugares altos, em nome de Jesus. E aonde ele estiver ou ela estiver, ela irá fazer diferença, porque ela tem a marca de Cristo. E essa criança, ela tem que começar a ter a reverência
com as coisas de Deus. Ela tem que aprender em tenra idade quem é Deus, o que é o templo, que ela é o próprio templo de Deus, que ela faz parte dos planos de Deus, que ela foi gerada antes mesmo de ter forma por Deus. E um melhor exemplo que nós podemos ter é quando nós podemos instruir os nossos filhos, ensinar. A educação dos filhos não é da sociedade, não é da escola. Hoje nós temos visto o Estado querendo tomar essa responsabilidade que é dos pais. Isto é um pátrio poder, que é dos pais orientar, ensinar, direcionar. E quando nós podemos direcionar os nossos filhos desde pequeno para as coisas de Deus, mostrando o quanto respeito que nós devemos ter e zelo com as coisas de Deus, levando ele à igreja e colocando ele assentado do teu lado, mostrando que ali é um lugar onde vocês foram para cultuar a Deus, explicando para ele qual que é o significado do culto, orientando ele que ali não é lugar de conversar, ali não é lugar de bater papo, ali não é lugar de estar como se fosse uma festa, e que independente se há um culto, se há uma oração, se há um grupo de célula reunido, se há um casamento ou qualquer evento que seja, ali, naquele templo, é um lugar de cultuar a Deus. Porque, irmãos, independente de nós não estarmos ali, Deus está ali. Deus está em todos os lugares. E nada melhor do que o exemplo, a imitação do filho e a imitação para o bem. Imitar o pai, a mãe. Nós vemos a influência que a família exerce sobre a criança. Nós vemos o exemplo que a família exerce sobre a educação, sobre os princípios, sobre os valores. Quando nós ensinamos no bom caminho e damos exemplo deste bom caminho, irmão, não tem como dar errado. Mostre para o seu filho o quanto que você aceitou ao Senhor verdadeiramente e que você vive verdadeiramente aquilo que você fala. Porque o nosso testemunho, ele fala muito mais do que as palavras. Oferecer a Bíblia para o seu filho. Porque se você é adulto, você vai levar uma Bíblia grande. Mas por que não levar uma Bíblia pequena? Nós vemos e presenciamos inúmeras vezes nas apresentações que são feitas das crianças no templo, o presente que é ofertado a ela, a Bíblia. Claro que não vai ser uma Bíblia enorme,
Mas vai ser uma Bíblia que ela, assim que ela começar a ter algum entendimento, aquela Bíblia ali, ela vai saber que é dela. Que ali tem a marca dela. Essa criança, nós sabemos que muitas vezes não é alfabetizada, que muitas vezes não está entendendo coisa com coisa que está acontecendo ali. Mas como a criança trabalha por imitação, o cérebro dela vai ser condicionado a tudo aquilo que ela vê, a tudo aquilo que ela presenciar. E nós podemos dar como exemplo que uma criança pequena, ela sempre quer imitar a mãe, pôr um sapato alto, pôr a roupa da mãe, o vestido. Os meninos querem imitar o pai, querendo fazer barba, querendo vestir, calçar e vestir as roupas do pai, os sapatos. Por que não ajudar essas crianças dentro da igreja, o seu filho, a localizar a leitura bíblica que vai ser explicada, que vai ser traga naquele dia, incentivando essa criança a participar. Irmãos, pais amados, mães, avós, tios, você que me ouve, essa criança, ela representa o nosso futuro amanhã. Ela representa aquilo que Deus planejou com a morte de Cristo. Ela representa a salvação de outros povos que elas vão alcançar. Procurando chegar mais cedo à igreja, em horário onde possa pegar todo o culto, desde o princípio até o fim. Hoje nós temos visto uma sociedade, a gente tem visto a questão de horário, como que as pessoas têm sido relapsas. Como que hoje se perde voos, se perde ônibus, se perde viagem, chega tarde ao serviço, se perde consultas médicas. Eu sei que a desculpa, ou mesmo até a satisfação que se dá é o trânsito. Mas, irmão, os horários que você escolher para estar com teu filho na igreja, é um horário que você sabe que, se é final de semana, a condução é mais difícil. Talvez para estacionar é mais difícil. E saiba que seu filho está observando tudo isto. Seu filho, ele pode não fazer hoje, ele pode não fazer amanhã, mas ele vai gravando cada ato, cada palavra, cada manifestação sua. Se você chega no culto e você se alegra e fala com ele: filho, nós vamos à casa do Senhor, hoje é dia de louvar o Senhor. Daqui a um tempo essa criança vai estar contagiada com a vontade de ir para a casa do Senhor. Mas hoje nós temos visto tantos adolescentes, pré-adolescentes, adultos, que perderam a vontade de frequentar a igreja,
perder a vontade de cultuar ao Senhor, perder a vontade até mesmo da convicção religiosa que outrora eles tinham. Aí eu pergunto, por quê? Irmão, em algum momento, se falhou nisto. Eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para apontar, porque quem sou eu para apontar algo? Eu sou pecadora também. Mas eu quero dar um alerta para os pais. Eu vejo isso acontecer no meu consultório. Eu vejo pais vindo buscar socorro, orientação, porque os filhos não querem ir mais. A palavra é tão clara quando diz: ensina o teu filho o caminho que deve seguir. Irmãos, meus queridos, se você chega no culto e ali você começa a murmurar, você começa a falar de quem vai fazer o louvor, se você começa a falar de quem está fazendo a oração de início do culto, se você começa a falar do pregador, aquele pregador, nossa, aquela menina, ela louva muito mal, aquele rapaz, nossa, se eu soubesse nem tinha vindo. O seu filho está copiando tudo, saiba que ele está registrando involuntariamente cada palavra, cada gesto. Mas se há uma motivação, há um prazer, ele vai ser contagiado, ele vai ser impactado a estar ali, ele mesmo vai pedir para ir para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja somos nós. Mas se aquela criança, ela foi habituada, ela foi acostumada a um culto doméstico, ela foi acostumada a uma oração, a um devocional, se ela foi acostumada a ouvir louvores, irmãos, amados meus, essa criança, ela vai ser incendiada pelo amor de Deus. Ela vai ser contagiada pelo amor, pela satisfação que vocês têm de estar na igreja e de fazer as coisas do Senhor. Essa criança, ela vai começar a manifestar o desejo de orar, até mesmo sem saber. E chame ela para essa oportunidade dentro da sua casa. Chame ela, sim. Criança, não tem que, na hora do devocional, não tem que na hora da oração, tá brincando, vamos deixar lá. Não. Ela faz parte da família. E ela, mesmo com pouco entendimento dela, intelectual, mesmo com o pouco entendimento dela espiritual, ela precisa já ser introduzida desde cedo com as coisas do Senhor. Esta criança, ela precisa e há uma necessidade dela saber que ali dentro da igreja é um lugar onde o povo de Deus se reúne. Dentro da sua casa é um lugar onde o povo de Deus se reúne. Se ela
está numa fase onde ela está inquieta, onde ela não consegue se concentrar muito. Nós sabemos que criança tem essas fases. Pais, avós, tios, leve lápis e papel e peça a ela para ir desenhando algo relacionado com o culto, algo relacionado com o louvor, algo relacionado com a palavra. Vá traduzindo para ela, olha, o pregador, ele está falando aqui nesse capítulo. Mostre ela onde que está sendo feita a leitura daquele dia, mesmo sem ela saber. Traduza para ela o que quer dizer aquelas palavras que está sendo ministradas. Por exemplo, olha, o pregador, o irmão está falando, o irmão está ministrando que não pode mentir, que não pode fazer mal ao outro, que não pode falar do coleguinha. Essa criança vai ser impactada. Essa criança, ela vai ser contagiada com o Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Elogie o louvor, elogie o pastor, elogie os trabalhos da igreja. Uma criança que só ouve críticas, uma criança que só ouve falar que fulano é mau ou que está errado, qual o prazer que ela vai ter de participar do culto? Enquanto é criança, você leva pelas mãos. Mas quando chegar numa idade de escolha, é aí que se perde, que muitos querem sair da igreja, acha que não vale a pena. Mas por quê? O amor, aquela chama, ela não foi alimentada dentro da criança. Ela não aprendeu os princípios de servir a Deus, os princípios que regem o mundo. A Bíblia é um manual de boas maneiras, de valores, de princípios. Explique à criança como que o culto, ele tem ordem, ele tem tempo, ele tem princípio, meio e fim. Ensine a sua criança que antes do culto começar, ela vai no banheiro fazer xixi, fazer as necessidades que ela precisa, beber água, mas que durante o culto, durante a ministração do louvor, das ofertas, da palavra, ali é um momento de estar atento a tudo. E você tem que se mostrar atento a isso. Você está prestando um culto ao Senhor. Seu filho vai ver você ali, não preocupando com quem está do seu lado, não preocupando com quem está à sua esquerda, mas ele vai ver que você ali está de olhos fechados, ele vai ver ali que você está de olhos abertos, ele vai ver se você está orando, se você está cantando, se você tá junto, respondendo aquilo que está sendo perguntado. Ele pode, a princípio, não entender nada.
mas ele está sendo adestrado, ele está sendo condicionado. Tudo que você fizer, dentro e fora da igreja, vai ser copiado, vai ser imitado. Até mesmo o dar, até mesmo o ofertar, o dizimar, ele não vai saber o que é dízimo. Mas você pode ir orientando ele. Mas ele vai saber que ele pode ir até lá ao gasofilácio e colocar uma moeda. É o ato de dar. É o ato de contribuir. É o ato de generosidade que você está começando a despertar nele. São virtudes que a criança começa a ser despertada dentro da igreja, irmãos. De ver o outro sem diferença, assim como Deus nos vê. Dar essa oferta, que seja uma moeda. Ele nem tem noção do que é, do valor dessa moeda, do que vai ser feito, mas ele sabe que está dando, ele sabe que está contribuindo, ele sabe que aquele lugar ali é um lugar de ordem e decência. O templo não é lugar de comer, não é piquenique, não é um parque de diversão. Ensine o teu filho dando o seu testemunho. Comer é antes de começar o culto, ou então depois que terminar o culto. Tudo isso a criança vai aprender. Nós temos visto muitas vezes os pais fazendo isso, levando biscoito, levando balas, para aquietar a criança. Mas a criança, ela precisa ser educada, orientada, direcionada, que aquele lugar ali não é o momento, não é o lugar para se fazer aquilo. A igreja não é lugar para brincar, irmão. Não é lugar para ficar correndo. Não é lugar para levar brinquedos. Se a criança, ela entender que ela pode levar um brinquedo para a igreja, ela vai entender que ali é um lugar para brincar. Mas se ela entender que ali é um lugar onde ela tem que prestar atenção em tudo, e se ela for educada, que há tempo para tudo, há tempo para brincar, há tempo para comer, há tempo para ir ao banheiro, há tempo para prestar atenção no culto, ela com certeza, daqui a um tempo, ela mesma vai estar dando exemplo para outras crianças. O culto doméstico, ele instrui a criança a esses hábitos serem desenvolvidos. O lar é a igreja de Deus, é a família de Deus. Família é um projeto de Deus. A palavra diz: instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela.
Qual é o objetivo que você tem para o seu filho? De criar um filho sem limites? Sem educação? Uns filhos que respondem? Filhos que têm vida própria? Criança não tem vida própria. Criança não tem responsabilidade pelos seus atos. Você dá à criança uma liberdade além daquilo que ela tem condições, é dar uma responsabilidade para um incapaz. Esse mesmo Provérbios 22:6 tem uma outra versão que diz, que eu até falei no princípio: ensine o teu filho o caminho que deve seguir, para que mais tarde não venha se desviar dele. Oh, irmão, oh, meu querido, oh, minha amada, não existe manual para educar filhos. E nem tampouco eu quero ensinar a educar filhos. Por isso que eu falei que são instruções, é uma reflexão, para que nós possamos hoje criar os filhos de amanhã, homens e mulheres que vão estar, sim, talvez não nos altos escalões da sociedade política, mas pode estar nos altos escalões da sociedade privada. E são esses princípios que vão reger o caráter, a identidade desta criança, quando for um homem, quando for uma mulher. Família é um projeto de Deus. Família é o sonho de Deus. E quando você fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, está escrito. Está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não posso deixar de elogiar muitos pais e mães que têm seguido esses ensinamentos e que têm sido exemplo. Eu tenho certeza que esses pais jamais se arrependerão. Ensinar a criança o caminho que deve seguir, que deve andar. O caminho é Jesus. O caminho é Cristo. O caminho é colocar seu filho diante dos ensinamentos da palavra de Deus. Porque a própria palavra está escrito que o nosso coração, ele é quebrantado, ele se converte. Nós cada dia vamos crer mais e mais e mais, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu me despeço. Eu sou a pastora Meire Honorato, com o programa Minutos com Deus, no canal YouTube.
Me siga nas redes sociais. Compartilhe, se inscreva no meu canal. Todos os dias estaremos com uma palavra de ânimo, palavra de força, de encorajamento. Deixe o seu testemunho. Deixe registrado a sua luta, o motivo de oração. E creia, você não está sozinho nesta caminhada. Que Deus te abençoe.